Bom, turminha, nós havíamos estudado os gases do setor A até a aula 15. Aí eu pulei a aula 16 e fui para o setor B, né, onde nós estudamos ligações iônicas, moleculares e tal. Porque nós precisávamos disso daí para estudar a aula 16 do setor A. Então, terceiro AB, aula 16, A eu coloquei aqui para vocês lembrarem que é do setor A, da página 115. Então, estudo geral dos ácidos. Bom, em primeiro lugar, é assim, ácido, por enquanto, é aquele que começa com H. Qualquer substância que começa com H é ácido. Mais tarde a gente vai estudar, inclusive, que para ser ácido tem que estar dissolvido em água, senão não é ácido. Então não vou falar agora que se eu coloco ácido na água forma íons H+, tá? Nós vamos só, por enquanto é assim, começou com H excetuando a água, é um ácido, tá bom? Há dois tipos de ácidos, os chamados hidrácidos Esses hidrácidos são aqueles ácidos que não têm oxigênio. Então, eu posso escrever aqui resumidamente sem hidrácidos sem oxigênio. Como a gente faz a nomenclatura? Porque o que nos interessa aqui é a nomenclatura dos ácidos. Então, a gente vai colocar o nome do elemento químico e terminar com a palavra hídrico. Portanto, se eu tiver aqui este ácido aqui, que por enquanto não é ácido, nós vamos estudar, só vai ser ácido quando dissolvido em água. Isso é um gás fluorídrico, tá bom? Mas pra gente é ácido. Então, esse F, o elemento químico é flúor. Então, escrevo assim, ácido, escrevo o nome do elemento químico, flúor, e termino com hídrico. Assim ocorre com o ácido do bromo, bromídrico, do iodo, iodídrico, e assim por diante, tá bom? E os oxiácidos? Como o nome já está dizendo, são aqueles que têm oxigênio. Esses oxiácidos, a gente vai dividir assim, nos ácidos que nós vamos ter que decorar quais são, chamados ácidos padrão. Esses ácidos padrão, eles terminam em ico. Então vamos ver quais são os ácidos padrão que nós temos que decorar. Então, primeiro, o ácido do carbono. Eu tenho que saber que a fórmula é H2CO3. Como termina em ico, ácido do carbônico, o ácido do carbono, já falei, é o ácido carbônico. Carbono e terminado em ico. Outro que nós precisamos saber é o ácido do nitrogênio, NO3. É o ácido nítrico. Para não escrever nitrogênico, então nítrico. Outro importante é o H3PO4, que
é o ácido fósforo do latim. Então, esse ácido é chamado ácido fosfórico. Outro ácido que nós precisamos saber é o ácido do enxofre. Então, seria o H2SO4. Enxofre do latim sulfur. Por isso que o nome ácido sulfúrico. E, finalmente, o HClO3 é o ácido do cloro. Se não tivesse esses oxigênios aqui, seria o ácido clorídrico, cloro com hídrico, né? Mas como tem oxigênio, ele é um ácido padrão, a terminação tem que ser ico. Portanto, o nome desse ácido é ácido clórico. Então, basicamente, os ácidos são classificados em dois grupos. Aqueles ácidos que não têm oxigênio na molécula, termina em hídrico. E os ácidos que têm oxigênio, eles terminam em ico. E esses 5 ácidos que eu passei aqui para vocês têm que decorar, tá? Então, carbônico, nítrico, fosfórico, tem um acentozinho aqui, sulfúrico e ácido clórico. O ácido carbônico, ele é muito utilizado nos refrigerantes. Então a gente injeta o gás carbônico nos refrigerantes e lá ele vai se transformar em ácido carbônico. Por isso que os refrigerantes, de uma maneira geral, são ácidos, tá? Os tipo cola, Coca-Cola, Pepsi-Cola, Baré-Cola, Skin-Cola, esses, além do ácido carbônico, também têm um ácido fosfórico, como acidulante. Por isso que são refrigerantes mais ácidos. Quanto ao ácido nítrico, o ácido nítrico é um ácido controlado pelo Ministério da Defesa. Esse ácido, ele é utilizado em explosivos. Então que se faz o TNG, trinitroglicerina, TNT, trinitrotolueno, né? Além do que, como nitrato, ele entra também na fabricação da pólvora, tá? Então é muito controlado pelo Estado esse ácido aqui. O ácido fosfórico, como eu falei, ele é usado, entre outras coisas, por exemplo, até na fabricação de fertilizantes, mas também como acidulante de alguns refrigerantes. O ácido sulfúrico, ele é muito usado na indústria. Tanto é que é uma determinação mundial que diz o seguinte: quanto maior o gasto de ácido sulfúrico no país, mais desenvolvido é esse país. Veja a importância desse tal de ácido sulfúrico. Ele é extremamente corrosivo, ele é desidratante. Se cai na sua pele, ele desidrata a pele com uma queimadura escura que nem plástica resolve o seu problema. Então, um ácido que tem que se tomar cuidado. Então, são esses mais utilizados no dia a dia. Então, vamos continuar aqui. A partir desses ácidos padrão, a gente pode determinar o nome de outros ácidos. Então, o que nós temos que decorar são esses ácidos padrão. Então, vamos pegar, por exemplo, o ácido clórico. Ácido padrão.
esse é o ácido que eu tenho que decorar a fórmula. No entanto, se aparecer um ácido que tenha um oxigênio a mais, HClO4, ele está acima do padrão. Então, ao invés de ácido clórico, acima é hiper, né? Só que aqui a gente não escreve hiper. A gente escreve que esse ácido é o ácido perclórico. Então, coloca o seu prefixo per. Um oxigênio a mais do que o padrão. Então, ácido perclórico. Agora, se eu verificar um ácido que tenha um oxigênio a menos, HClO2, então tem menos um oxigênio em relação ao padrão. Então, nesse caso, a gente modifica o sufixo de ico, a gente passa para oso. Então, esse ácido aqui é chamado de ácido cloroso. E, finalmente, se eu tiver um ácido que tem 2 oxigênios a menos do que o padrão, então HClO não tem nada porque é 1, né? Então, 2 oxigênios a menos do que o padrão. Então, nesse caso, eu tenho que dizer que ele está abaixo do oso. Abaixo é hipo. Então, o nome desse ácido é ácido, vou escrever aqui em vermelhinho, hipo. Cloroso. Nem todos ácidos padrão têm essas derivações de nomenclatura, né? Tem alguns ácidos, como por exemplo o ácido nítrico, só tem o ácido nitroso. Ele é HNO3 e tem o HNO2, que é o ácido nitroso. O sulfúrico, H2SO4, ele só tem o ácido sulfuroso, o H2SO3 e assim por diante, tá? Agora, todos os elementos químicos da família dos halogênios, excetuando o flúor, tem esse tipo de comportamento. Então, podia ser aqui, por exemplo, o bromo. Então, aqui seria o ácido brômico, perbrômico, bromoso e hipobromoso. O iodo ficaria o ácido padrão, ácido iódico. Um oxigênio a mais, periódico. Um oxigênio a menos do que o padrão, que seria o ácido iódico, iodoso. E, finalmente, o ácido hipoiodoso. Todos da família dos halogênios, exceto o flúor, tá? Então, essa nomenclatura que eu fiz aqui serve também, além do cloro, para o bromo e para o iodo. Então, vamos fazer os exercícios da página 116. Então, o primeiro exercício está escrito assim: escreva a fórmula e o nome dos, item A, hidrácidos da família 17. Família 17 ou família 7A, que é a família dos halogênios: flúor, cloro, bromo e iodo. Eu acabei de falar que os ácidos que contêm oxigênio, oxiácidos,
o flúor não entra. Não tem nenhum ácido do flúor que tenha oxigênio. Mas sem oxigênio ele aparece como hidrácido. Então vamos começar do flúor. Então lá vai. Primeiro, então vamos começar do flúor. E eu simplesmente coloco H na frente, já que é um ácido. E escrevo ácido fluorídrico. Então, quando não tem oxigênio, hidrácidos, termina em hídrico. Ácido fluorídrico. Outro elemento da família 7A, ou grupo 17, é o HCl, ácido do cloro. Então, é o ácido clorídrico. Outro elemento da família 7A, ou grupo 17, é o bromo. Ácido do bromo, hidrácido, ácido bromo, e coloco a terminação hídrico. E finalmente, o outro elemento é iodo. Então é o ácido, escrevo o nome do iodo e termino com a palavra hídrico, iodídrico. O B, oxiácidos do cloro, foram todos aqueles que nós já vimos, tá? Então, vamos lá. B, oxiácido, agora com oxigênio. No caso do flúor, não tem ácido com oxigênio com o flúor, tá bom? Mas com o cloro, bromo e iodo, tem. Então vamos começar o seguinte, eu vou colocar primeiro aqui o ácido padrão, que é o HClO3, que nós já vimos, é o ácido do cloro, padrão terminico, então ácido clórico. Mas eu disse também que tem o ácido que ao invés de 3 oxigênios, tem 4 oxigênios, acima de clórico. Então é o ácido perclórico. Depois vamos ver o ácido que ao invés de 3 oxigênios tem 2. Então a gente muda o prefixo, o sufixo. Fica ácido ao invés de ico, oso, ácido cloroso. E finalmente, o ácido que tem apenas um oxigênio, portanto, um a menos que o cloroso, está abaixo do cloroso, então ele é o chamado ácido hipocloroso. E vou repetir. Essa nomenclatura serve tanto para o bromo como para o iodo também, tá bom? Então vamos ver o segundo. Dê o nome dos seguintes ácidos. Olha aqui, o segundo também são hidrácidos. Ele quer o H2S e o HCN. Ácido que não tem oxigênio, hidrácido, tem a terminação hídrico. Então, como enxofre é sulfur, o nome desse ácido é ácido sulfídrico.
Vejam que esse hidrácido aqui ele tem 3 elementos químicos. Ele tem o hidrogênio, tem o carbono e tem o nitrogênio. Esse grupo aqui é chamado grupo ciano, o CN. Portanto, o nome desse ácido é ácido cianídrico. Então, dos hidrácidos, os mais importantes, fluorídrico, clorídrico, bromídrico, iodídrico, sulfídrico e cianídrico, tá? Bom, turminha, então nós vimos que no item A, no segundo exercício, ele pediu para a gente escrever o nome do H2S, ácido sulfídrico, e do HCN, ácido cianídrico. Vamos ver, portanto, o item B. Do item B, ele quer a fórmula do HNO3. Primeiro nós temos que decorar. O HNO3 é um ácido padrão. E eu tenho que saber que o nome dele é ácido nítrico, tanto a fórmula como o nome. Ele também quer a fórmula do H2CO3, que é o ácido carbônico. Também é um ácido padrão. Outro que ele quer saber é do H2SO4. Esse daqui é o ácido também padrão, chamado sulfúrico. E finalmente, do H3PO4, outro ácido padrão, que é o chamado ácido fosfórico. E no item C, então vamos lá ver, o C, ele quer o nome do HNO2. HNO2. Bom, esse ácido aqui, eu não decorei o nome, porque o que eu preciso decorar são os ácidos padrão. Mas eu sei que ele tem um oxigênio a menos que o padrão. O ácido padrão é ácido nítrico, HNO3. HNO2, eu vou trocar o íco pelo osso, ácido nitroso. Depois ele quer o nome do H2SO3. Olha aqui, derivado do ácido sulfúrico, que é ácido padrão. Um oxigênio a menos, ao invés de sulfúrico, a gente coloca o sufixo oso. Então, ácido sulfuroso. Depois ele quer a fórmula do H3PO3. Então veja que o ácido padrão é H3PO4, ácido fosfórico. Portanto, esse ácido que tem um oxigênio a menos, ao invés de ico, o sufixo eu uso oso, ácido fosforoso. E finalmente ele quer a fórmula do H3PO2. Então veja, esse ácido aqui, ele tem 2 oxigênios a menos do que o padrão. Ou seja,
tem um oxigênio a menos do que o oso, ele está abaixo do oso, em termos de número de oxigênios. Então é o ácido hipofosforoso. O terceiro exercício está escrito assim: como bromo e iodo estão na mesma família do cloro na tabela periódica, as fórmulas e os nomes de seus ácidos são semelhantes. Então veja, o HClO é o ácido hipocloroso, o HClO3 é o clórico. Esse daqui tem 2 oxigênios a menos que o cloro. E no caso aqui, se eu tiver o bromo, o nome é ácido hipobromoso. Mesma coisa o padrão, HClO3, que é o ácido clórico. Logo, o HiO3 é o ácido iódico, né? Padrão também, tá? Termina em ico. Então ele fala assim: por analogia, no item A, quais são as fórmulas do ácido hipoiodoso e o ácido iódico? Vamos começar do iódico. Ele quer fórmula, tá? Bom, o ácido iódico, assim como o ácido clórico, é ácido padrão. Então basta trocar o Cl pelo I, clórico iódico. E ele também quer do hipoiodoso. Então, hipo são 2 oxigênios a menos que o ácido padrão. Então, HiO, só isso. Só tem um oxigênio. É o ácido hipoiodoso. Em B, quais são os nomes dos ácidos com as fórmulas HBrO2? Então vamos fazer a mesma coisa. HClO2, nós vimos que é um oxigênio a menos que o padrão. Portanto, é o ácido cloroso. Esse daqui, que é o HBrO2, portanto, HBrO2 é o ácido bromoso. E, finalmente, o HiO4. O HiO3 é o ácido iódico. Se ele tem um oxigênio a menos, é per. Então o nome desse ácido aqui é periódico. Ácido periódico. Turminha, nós terminamos a apostila 2. E vocês, eu imagino, vocês não têm ideia de como é trabalhoso a gente fazer esse tipo de vídeo para vocês, colocar no YouTube. Tem que alguém arrumar os cortes que nós fazemos aqui. É muito difícil.